Olá a todos, hoje eu quero compartilhar mais um pouquinho do Evangelho de Mateus com vocês e mais algumas questões sobre masculinidade bíblica e sexualidade bíblica que a gente encontra aqui no Evangelho. Agora a gente consegue perceber que tem alguns trechos maiores e que a gente não tem tanto conteúdo condensado num mesmo texto. Então, por exemplo, Mateus 14 nos conta a história da morte de João Batista, em que Herodes, um dos grandes reis ali, né, o rei que governava aquele lugar da Judéia, ele estava numa festa de aniversário e uma moça dança muito bem e ele fica tão seduzido pela beleza dela, pelo corpo dela, pela dança dela, que ele promete o que ela quisesse, até metade do reino. E ela, numa atitude vingativa, porque ela quis fazer um casamento ilícito, errado, e João Batista denunciou ela. Então, por causa disso, ela pede a cabeça de João Batista. E aí, Herodes, por ter prometido, acaba cumprindo o que ela pede. E aí a gente vê o que aí? Nesse Mateus 14, nessa história, a gente vê que a imoralidade pode ser letal, né? As consequências do pecado e de persistir numa atitude pecaminosa pode ser horrível. A pessoa quer tanto viver naquele pecado que ela até mata as pessoas que são um obstáculo para isso acontecer. Então, esse é um texto que deixa muito claro isso. E quanto mais poder socialmente você tem, mais perigoso é esse domínio da imoralidade sobre a pessoa, né? A pessoa tem condições de dar vazão a todo esse desejo imoral. Depois, em Mateus 15, a gente tem no versículo 10 o seguinte, vou ler para vocês esse trechinho porque é interessante. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou. Ouçam e entendam, não é o que entra pela boca que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram, sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas suas palavras. Mas ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro, explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou, também vocês não entendem agora? Não entendem ainda que tudo que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Esse trecho é muito interessante porque ele nos mostra como nós estamos tão preocupados em aparência, em regras superficiais, que dão assim uma camuflada no que é mais importante e no que realmente é profundo. Né? Muitas das igrejas inventam regras de roupas, regras de lugares que não podem frequentar e coisas do tipo, e não tratam do que é mais importante. Né? Qual é a questão importante? A questão importante é o que está no seu coração. Você pode estar em qualquer lugar, se o seu coração estiver pleno em Deus, você vai conseguir se comportar naquele lugar como um homem santo. Né? Você pode vestir qualquer roupa. Né? Então, assim, a questão mais profunda que está por trás daquela roupa provocativa, que está por trás do desejo de ir àquele lugar complicado, é a vontade de querer praticar imoralidade. A vontade de querer adulterar. Então, Jesus está falando para a gente prestar atenção nessa vontade. Isso aí é que é o problema real. É isso que tem que ser tratado. Isso que está brotando lá do coração e que muitas vezes sai aí pela boca de um jeito horrível. Né? Então, Jesus está muito mais preocupado com as nossas palavras imorais que saem de um coração imoral do que com aparências e com superficialidades. Né? Então, isso também é um alerta, um ensinamento muito interessante de Jesus. Aí no capítulo 16, a gente também tem, no versículo 21, uma outra referência a questões de sexualidade que também são muito importantes.
A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então olha que texto interessante. Jesus anuncia que vai sofrer por amor. E Pedro fala: não, Deus te livre disso. Aí Jesus falou: Pedrão, você não está entendendo nada, você só entende as coisas dos homens. O que Jesus quis dizer com isso? Para os homens é muito melhor conciliar o evangelho com as coisas agradáveis que os homens querem fazer. Então, não tem problema eu estar firme na igreja, ir direitinho, ter um relacionamento com Deus, e ao mesmo tempo ter uma namorada e ter relação sexual, e ao mesmo tempo ser viciado em pornografia. Não tem problema. Ao mesmo tempo viver homossexualmente com outros homens, não tem problema. É um tipo de amor, né? Aquela coisa toda que a gente tem ouvido muito aí, né? Então, não tem problema, né? Deus é bom, tudo que é bom, agradável tem a ver com Deus, e vamos que vamos e tal. E aí Jesus falando: ó, não funciona assim. No meu evangelho, você tem que sacrificar as suas vontades pecaminosas. No meu evangelho, você nega a si mesmo. No meu evangelho, você sacrifica as coisas deste mundo para viver para sempre comigo. Não é possível ganhar a vida de pecado nesse mundo e ganhar a vida eterna de Deus em santidade. É uma coisa ou outra. Quem vive do jeito desse mundo, no padrão desse mundo, é desse mundo e vai perecer com esse mundo. Mas quem vive no padrão eterno, do reino eterno, vive para sempre no reino eterno. Então existe uma escolha a fazer. Não tem como ser as duas coisas. Elas são antagônicas, elas são contrárias umas às outras. Não é possível viver das duas formas, na verdade. Então a gente tem essa verdade aqui, bem clara, Jesus deixando isso bem claro, né? E quando ele fala você perder a sua alma e ganhar o mundo, né? Ou perder o mundo e ganhar a sua alma eterna, na eternidade. Então acho que ficou claro pra gente aqui que Deus tem um padrão e ele vai recompensar, ele diz que vai, né? Ele está dizendo aqui no final: olha, quem decide viver do meu jeito, no meu reino, será eterno, será recompensado eternamente, né? Então não tem nem comparação. A vida desse mundo agora é uma vida de pecado, que é destrutiva, que é letal, que é viciante. O pecado sempre promete e nunca cumpre, então é uma vida angustiante. Enquanto que a vida eterna é plena, perfeita, agradável, maravilhosa. Só que eu tenho que sacrificar a ilusão presente, porque ela traz uma porcentagem de prazer, ela traz uma certa sedução, uma certa atração, mas que é tudo ilusão, porque é letal, ela é mortal, ela é nociva mesmo. Então, Jesus está deixando claro isso aqui em Mateus 16 para nós. E aí, Mateus 18, onde eu quero terminar hoje, a gente tem primeiro um trecho onde Jesus está falando sobre sermos exemplos. Ele diz assim: os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Com toda certeza eu afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas. É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Então, o que ele está nos alertando aqui? Olha,
Vocês, homens, são chamados para darem exemplos para as crianças. Isso significa viver uma vida exemplar que aponta para Deus, que aproxima a todos de Deus, né? E não escandaliza. Quer dizer, qual é o oposto então? É uma vida que denuncia que evidencia o pecado. E aí isso é um escândalo para os menores. O exemplo de pecado que damos aos pequeninos pode escandalizá-los e desviá-los do amor de Deus. Então, como homens, a gente tem essa missão de ser exemplar na vida de Deus para que os menores enxerguem Deus em nós. E aí, ele ainda no versículo 10, ele fala: tende cuidado para que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, Jesus se preocupa, sim, com as crianças, e Ele quer nos usar como homens para sermos exemplares em nossa masculinidade, em nossa sexualidade, para que as crianças todas vejam Deus em nós. E aí ele também tem um trechinho aqui no versículo 15 ao 20, que ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva com você mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou mais pessoas, qualquer acusação seja confirmada. E contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão e publicano. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então veja bem, olha que interessante, né? Aqui a gente tem uma instrução de Jesus, um passo a passo, sobre como lidar com uma pessoa que decide viver em pecado. Então você vai lá e vai falar: ó, amigão, você está na imoralidade, isso que você está fazendo é errado, isso vai te fazer mal, isso vai dominar a sua vida e vai te afastar de Deus. A pessoa te ouviu? Perfeito, joinha. Tá junto com Deus de novo, tá lutando contra o pecado, que beleza. A pessoa não te ouviu? Você chama mais alguém, mais uns amigos aí, né, que a pessoa vai dar ouvido e fala: ó, irmão, estamos aqui junto para falar com você, para falar para você que você está errado, que isso aí está te matando, que a sua pornografia, que a sua imoralidade está te fazendo mal. Você precisa mudar, você precisa sair dessa, vamos? Não quero, não quis sair daquela. Aí a ordem aqui é que essa pessoa seja desligada da comunhão com a igreja, porque ela decidiu viver em pecado. Isso vale para qualquer pecado, né? Mas aqui, como falamos de masculinidade, como falamos de sexualidade, né? Estamos dizendo que a pessoa que decide viver em pecado, ela não faz parte da comunhão, obviamente, na verdade, né? Quando ela é excluída do rol de membros, isso só está deixando evidente uma coisa que já é real no mundo espiritual. Ela já não tem comunhão com Deus e não está em sintonia com a igreja, né? Na verdade, as pessoas se preocupam demais com a exclusão do rol de membros, quando na verdade elas já estão excluídas para Deus. Então elas não deviam nem se preocupar tanto com o rol de membros, porque o pior já aconteceu. É claro que é porque o rol de membros deixou isso claro, talvez, para os homens também. E como a pessoa se preocupa às vezes mais com o que os homens pensam do que o que com Deus pensa, né? Então é difícil. Mas aqui é uma ordem, é essa instrução. E é por amor, para a pessoa realmente perceber que ela está em pecado e mudar de vida. Então, esses são os textos que eu queria compartilhar hoje de Mateus com vocês. Na próxima a gente termina o Evangelho de Mateus para prosseguir adiante sobre o que nós encontramos na Palavra de Deus sobre a masculinidade bíblica. Até a próxima.